Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Pessoal, eu vim aqui gravar esse relato de ontem do atendimento que eu fiz presencial aqui na minha sala, minha nova sala amada. Gente, foi muito top. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês a nível assim de coisas interessantes que acontecem, né? E incríveis, né? Durante um atendimento, tá? Aqui na sala, quando eu faço os atendimentos, eu sempre dou passagem espiritualmente, tá? Para espíritos que estejam acoplados ali, ancorados com o trabalho, né? Por vezes, assim, uma equipe espiritual que tá ali de passagem por um propósito, sempre positivo, ou com o ancoramento da própria, né, espiritualidade da pessoa, tá? Todo mundo tem um mentor, tem um amigo amparador, tem ali um guia espiritual, um acompanhante espiritual, que às vezes está esperando uma oportunidade bioenergética mais favorável, propícia para poder atuar junto com o encarnado, tá? Né, em prol do encarnado. E aí, esse tipo de atendimento, por a gente manipular muita energia, tanto pessoal quanto dos elementos e, enfim, de tudo quanto é jeito, né? As energias, elas têm várias frequências. A gente dá condições de trazer determinados padrões de energia para limpeza no assistido, tá? Então, às vezes, por exemplo, por isso que um terreiro, um centro, né, um templo, existem espíritos e fraternidades que atuam, né, as egrégoras, nesses lugares. Porque pela frequência e movimento de pessoas, isso gera um padrão magnético. E isso facilita o trabalho, muitas vezes, de desmanche, de limpeza, né, de harmonização, de cura. Porque ali se concentra um certo tipo de padrão e os espíritos aproveitam, né, toda essa massa magnética para usar para o positivo. E enfim, que eu quero trazer para vocês de ontem foi o quê? Que, né, desde quando eu abri a sala ali, aqui desse novo espaço, eu já, antes mesmo de eu inaugurar assim, com os atendimentos, eu estava sentindo uma energia muito diferente. Óbvio que eu mudei, né, a atmosfera de atendimento, então ali já tinha outra energia, né, no espaço astral ali ainda tem uma energia diferente. E que, né, a gente está começando a mexer mais, né, as energias ali dessa forma. E eu senti um padrão interessante. Aí, as pessoas que eu venho atendendo desde de dezembro, né, em janeiro, que eu comecei a trabalhar a aura ali, eu pude perceber alguns acompanhamentos interessantes, né, e a manifestação das energias de uma forma muito intensa, tá? E ontem foi uma moça lá na sala que ela foi fazer uma harmonização, foi a primeira harmonização dela e ela tava tranquila. A gente primeiro eu trabalho a parte de terapia holística e a parte assim de aconselhamento, direcionamento, né? Parte terapêutica mesmo. E depois eu faço a harmonização, né? Que aí a gente vai para outra sala, a pessoa deita na maca, né? Para receber, então, de fato, a cura, né? A parte canalizada direta, a parte prática. E tava tudo bem, a primeira harmonização dela, pessoa, assim, tradicionalmente católica, mas não tinha nenhuma ressalva quanto a outras religiões, tem uma mente mais aberta, universalista e tudo mais. E aí a gente conversou sobre aspectos emocionais, coisas do dia a dia, como uma terapia normal. E aí a pessoa foi para outra sala e deitou na maca. Eu expliquei assim, por cima, falei, olha, funciona assim, né? Tem alguns pontos que a gente trabalha, as energias, deu uma pincelada, né? E pedi para a pessoa ficar tranquila, né? Durei 10, 12, 15 minutos. E que depois eu daria, né, um feedback, né, sobre o que foi feito, o que havia percebido e tudo mais. Gente, incrível. Ela deitou na maca. A hora que eu fechei os olhos, eu fiz uma abertura, como eu sempre faço, para começar, né,
peço permissão, licença para começar ali a harmonização da pessoa. No que eu já coloquei a mão aqui na cabeça da pessoa, eu senti uma energia muito forte, uma regência. E na hora abriu um clarão na minha frente, eu vi uma massa de energia, uma bola branca cheia de... pareciam umas ondas fazendo assim, ó. E muito forte, muito reluzente, muito intenso. E foi bem no começo, falei, gente do céu, parecia que eu tava no meio de umas águas. Por quê? A energia da assistida é mais densificada, tá? Tem algumas pessoas que têm a aura um pouco mais densa ou mais oleosa, né? Vamos colocar assim. Tem gente que tá mais para água, tem gente que tá mais pro óleo. Só que isso não é negativo, isso não é ruim, tá? É só um padrão. E essa pessoa que foi lá tem um padrão, inclusive assim, de ectoplasma mais abundante, né? Tem ali um processo mais aberto, né? Espiritual, né? Com potencial mediúnico para passagem de energia, incorporação e tudo mais. Então a gente percebe na aura da pessoa, né? Até potencialidades que a pessoa tem de como ela pode circular essa energia e para que padrão que isso vai servir. E eu comecei a sentir a minha aura e a dela, né, como se fosse um mar de energia. E a sensação que eu tinha é como se eu estivesse andando dentro do mar. Sabe quando a água tá assim no joelho e você tem que arrastar para andar depressa? É essa sensação que eu estava sentindo. E aí, aquela bola branca, ela ficou girando, mexendo, como se fosse ondas, o tempo inteiro em cima da assistida. E eu fui observando, senti uma paz, uma plenitude, uma satisfação muito grande. Começou a preencher o meu coração aquela energia. E eu comecei a interagir mentalmente com a energia da natureza. E aí eu tentei interagir com essa energia. E aí me veio o pensamento de que aquilo que eu estava vendo era uma forma, era uma representação, era uma energia da natureza, uma consciência ligada, né, à regência. Como se eu estivesse vendo, de fato, um Deva, tá? Mas, de outra forma, eu já tive esse tipo de experiência de ver Deva durante a harmonização. Eu tenho até um pintado mediunicamente lá na minha sala, no quadro. E aí E foi assim, do nada. Falei, gente, que top. E aí, no que foi passando a harmonização, no que eu cheguei nos pés assistida, aí se apresentou, tá? Uma guia, uma mulher, cabelo curto, afro, pele negra, e sorria muito lindamente pra mim. E eu a vi do lado da assistida, e ela fez assim pra mim, no astral eu vi o semblante dela, e ela sumiu. Teve um momento, até eu chegar nos pés da pessoa, né, que eu abri o olho, eu vi olho nu, uma bolinha branca passando pro lado de lá, né, e só que essa movimentação que eu vi, provavelmente foi alguma descarga de ectoplasma, tá, pela mescla das energias que estavam ali. Então, é como se estivesse dando explosões, né, dentro do campo áureo, e aí eu via praticamente a olho nu, foi incrível. Gente, na hora que eu terminei, que eu fiz o encerramento, eu tirei a venda da minha cliente, da minha assistida. Aí eu falei, tá tudo bem? E ela, agora sim, com os olhos desse tamanho, ela achou que ia passar mal. E aí eu deixei ela falar pra mim tudo que ela tinha sentido. Eu falei, olha, me conta mais, o que você sentiu? Você viu alguma coisa? E ela me relatou exatamente o que eu havia visto. Exatamente, sem tirar nem pôr. Ela viu essa luz branca, né, em cima dela, mexendo como se fosse ondas. Ela trouxe essa percepção das águas, como se tivesse uma água, né, misturando. E assim, o cardio dela, nessa região pra cima, estava muito congesto. Então ela sentiu uma pressão muito forte aqui e deu um pouco de falta de ar. Então ela relatou tudo isso pra mim. Aí ela falou assim, engraçado, que a percepção dela. Ela falou assim, Lana, parece que eu vi você no astral e que você era uma bruxinha. Parecia que você estava aqui e eu via você como se fosse uma bruxinha. Mas era uma energia boa. Ou seja, ela percebeu a presença da entidade, né, que estava ali do lado. E aí eu comecei a rir,
assim, ri de felicidade. Eu falei, cara, eu vou te contar, eu vi exatamente o que você viu, né? Bateu as informações. E o incrível disso tudo, gente, não é a manifestação, que eu achei incrível também, óbvio, mas é a percepção da assistida em relação às energias, porque ela nunca tinha feito uma sessão de harmonização e foi a primeira vez que ela foi lá. Ela não tem nenhum trabalho mediúnico, ela não é uma pessoa que desenvolve parapsiquismo e ela ganhou esse presente ontem de poder perceber, e o próprio sistema dela, né, com esse empurrãozinho, já manifestou essa abertura em potencial, e eu achei incrível. Então, às vezes, né, o pessoal que quer desenvolver parapsiquismo, a parte mediúnica, gente, vão atrás disso, né? Não pelo fenômeno em si, de perceber manifestação, mas de poder expandir e ser quem você é na totalidade que você pode ser, entende? Nós somos espíritos, nós temos o nosso sistema, a gente tem direito de, né, desbravar, explorar isso de uma forma positiva. E ela ficou encantada, e para mim é bom demais, né, poder trazer esse estímulo, né, para alguém, porque não é pelo fenômeno, mais uma vez eu falo, mas sim pela beleza, né, que a gente pode presenciar e perceber espiritual, né, e realmente poder ver, participar, né, perceber essas energias é uma bênção, viu? Bom, então é isso, pessoal. Fica aí para vocês esse relato, pois conta aqui para mim se vocês já tiveram alguma experiência assim. Beijão.